Olá pessoal, tudo bem? Que alegria poder contar convosco para mais uma lição da Escola Sabatina, nessa nona semana que estaremos aí a ver nos Salmos, parte 2. Seja bem-vindo também ao que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Permita também deixar seu comentário ao longo da lição da Escola Sabatina, para que todos nós possamos caminhar para frente. Estaremos hoje com a nossa amiga Red, ela que vai nos ajudar a entender algumas lições aqui interessantes. Bom, na semana passada estivemos a ver nos Salmos, parte 1, e hoje vamos dar continuidade às lições relacionadas a tudo que nós pudemos aprender ao longo da semana passada. O texto para memorizar desta semana está no livro de Salmos, capítulo 67, versos 3 e 4, que diz o seguinte: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Guias na terra as nações. E esse é o texto que, de certa forma, está relacionada à lição da semana e também à lição que vai dar continuidade, neste caso, à da semana passada. Bom, a lição de sábado, então, começa, para além deste louvor que é apresentado no livro dos Salmos, né, neste texto para memorizar, traz-nos uma reflexão de que, assim como vimos na semana passada, os Salmos podem nos ajudar a entender as emoções que o nosso povo, que o povo de Deus vivenciou ao longo da sua história e como é que essas emoções, às vezes emoções de tristeza, às vezes emoções de vitória, emoções de desespero, de sofrimento, de angústia, como é que os nossos antepassados lidaram com essas emoções. Nós sabemos que as emoções são parte da nossa vida e delas determinam o nosso bem-estar, né? Em certo sentido físico-mental e também espiritual, né? Então, os Salmos vão abordar essas mesmas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis, o desânimo, a euforia. Então, existem muitas questões, né, que nós podemos fazer, né, mas em algum momento essas mesmas questões podem ter respostas, às vezes respostas que nós esperamos e às vezes respostas que nós não esperamos. Por isso, ao longo dessa semana, continuamos a examinar o livro dos Salmos para aprender mais sobre as verdades cruciais. Por isso, na parte do domingo, eu queria antes poder convidar também a poder deixar seu comentário, deixar o seu nome aí nos comentários e escreve também, para além do seu nome, de onde nos assistes, nos acompanhas, para que todos nós possamos se conhecer. Na parte de domingo, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46 é o tema que nos move a podermos compreender a lição de domingo, né? Como nós podemos aprender, Deus é o nosso socorro que está sempre presente nas nossas tribulações. Nós na vida vamos enfrentando dificuldades que às vezes vão nos fazer ter vergonha, às vezes vão nos fazer ter coragem para poder avançar. Por isso, Deus vai dizer: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Em outras palavras, não importa os mares, não importa as ondas, a tempestade que nós possamos enfrentar, saibamos que Ele é Deus, por isso Ele faz com que as ondas possam se aquietar e Ele será exaltado na terra. Ele é o dono da terra. Sendo Ele o dono, então nós podemos caminhar nas águas tranquilas. Na parte da segunda-feira, esperança em meio à turbulência.
Essa lição faz-nos refletir sobre as situações, né, turbulentas ou as situações difíceis, os pesares que em algum momento nós possamos estar a enfrentar. Às vezes, podemos pensar que os nossos antepassados tiveram uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida sem perigos, uma vida sem espinhos, né? Mas, ao podermos compreender que os ventos do conflito e a guerra sopram no mar dos povos, isso, olhando para aquela profecia, a visão de Daniel, capítulo 7, que ele vai descrever um mar tempestuoso no meio ao qual surgem as nações do mundo. Daí os ventos do conflito e a guerra sopram no mar dos povos, que representa a terra, né? Lá, quando nós vamos ver outros livros de Apocalipse, conseguimos perceber que essas águas, né, que são mencionadas na profecia, elas representam nações, povos, ou seja, no âmbito geral são as pessoas, né? São as pessoas que vivem ao longo da terra, que vão enfrentar alguns momentos turbulentos que vão anteceder a volta de Cristo. Isso também vai produzir um reino após o outro, e nenhum deles é capaz de resolver os problemas reais que afligem a raça humana. Os líderes, por outro momento, humanos, em quem ousamos confiar, quase sempre provam ser tão pecadores e egoístas quanto qualquer um de nós, né? A única esperança que nós temos é de saber que os céus estão preparados, os céus estão prontos, os céus nos aguardam. Se nós tão somente se entregamos aos céus, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, quem vai nos levar cada vez mais perto de Jesus, então aí teremos a nossa vida. Apesar do sofrimento, nós entenderemos por que do sofrimento. Então, em meio a esses problemas que nós vamos enfrentar, apesar de tanta coisa, podemos permanecer inabaláveis, com fé. Não importa a imensidão do conflito em que vamos estar a enfrentar, independentemente da condição do planeta que estará a enfrentar, principalmente quando estiver no auge de receber Cristo, não importa a situação que estará se a enfrentar, porque sabemos que Deus está no controle e Ele cumprirá todas as suas promessas. A pergunta é: quais e quantas promessas Jesus fez? Quais delas se cumpriram? Uma das promessas foi de que, lá no Gênesis capítulo 3:15, Jesus viria e salvaria a humanidade do pecado, ao morrer na cruz do Calvário. E não só, a história não termina aí. É uma profecia que nos leva até a ocasião da destruição final de Satanás, quando é esmagado sua cabeça e definitivamente ele é tido como morto, quando ele vai receber a sua sentença final. Logo após isso, vai começar o reino da paz, o reino sem esses momentos turbulentos. Então, tudo que nós vamos enfrentando ao longo da nossa vida, e sobretudo tudo que Satanás vai nos impor, é tudo temporário, dado um tempo no qual Satanás foi dado para poder enganar as pessoas, atuar antes que Jesus volte, permitam-me usar a expressão. Então, quando for a voltar, a situação vai ser diferente. Bom, na parte da terça-feira, debaixo de seus pés, Salmos 147, quer dizer, Salmos 47, versos 1 a 4. Deixa convosco ler aqui, Salmos 47, versos 1 a 4. Diz o seguinte: aplaude com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos
e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Bom, a olhar para longo prazo, né? Diz-se que o futuro é brilhante. Então, enquanto esse tempo for glorioso, enquanto esse tempo glorioso não chega, devemos tão somente lutar com as consequências, né? Ou lutamos com as consequências da escolha humana que se deu o domínio do planeta a Lúcifer. Quando Satanás compareceu ao Conselho Celestial, ele se gabou de que a Terra lhe pertencia. Estão lembrados, né? Aquele cenário de Jó, que Satanás vai aparecer aí no céu. Quer dizer, num dos lugares celestiais, não necessariamente na presença, no trono da presença de Deus. Possivelmente tenha sido num dos lugares celestiais onde Deus também criou e não necessariamente na presença ou no trono da presença de Deus. Né? Mas ele vai se apresentar aí alegadamente que ele ganhou a terra quando vai enganar Adão e Eva. Ou seja, ele comprou, adquiriu, né, toda a legitimidade depois que Adão e Eva pecam. Enquanto antes Adão e Eva era o responsável pelo planeta Terra, era ele quem representava todos os habitantes no planeta Terra. Quando ele vai pecar, então Satanás passa a ser esse representante, de tal forma que ele, Satanás, passa a representar Adão e Eva, e não Adão e Eva passam a representar a tantos outros, os demais. Então, se formos a também ver, um dos textos de Gênesis capítulo 13, 17, levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Né? Uma das promessas que é dada, né? Que também se cumpre. Ao longo da lição também, vemos aí 1 Tessalonicenses, capítulo 13 a 17, que apresenta aí questões que têm a ver com a volta de Jesus. Né? Aí quando Jesus volta, os mortos ressuscitam e juntamente com os vivos em Cristo, né, vão se encontrar com o Senhor nos ares. E a despeito do fim, a Helene G. White vai escrever: Cristo desce sobre, a respeito do fim do milênio, né? Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras. Lembra-se, né? Quando nós tivemos a ver as lições passadas, Monte das Oliveiras, a pergunta foi interessante: quem que pode habitar no Monte das Oliveiras? Quem que pode entrar na igreja de Deus? Quem que pode entrar no santuário de Deus? Quem que pode entrar no tabernáculo de Deus? Aquele que tem um coração puro, aquele que busca purificar sua vida e se entregar mais a Jesus. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde depois da sua ressurreição subiu ao céu. E de onde anjos repetiram a sua promessa, a promessa de sua volta. E o profeta escreveu, Zacarias capítulo 14, verso 5. Virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Naquele dia, Muito bem, acho que o nosso amigo Alexandre perdeu a rede, mas, no entanto, vamos dar a continuidade com as nossas lições. Vamos avançar com a lição da quarta-feira, que tem como tema vinho e sangue. Nesta lição da quarta-feira, nós aprendemos ou ouvimos Deus exaltando o seu povo no juízo e conseguimos
ver o povo de Deus estando com ele na cidade santa. Então, enquanto os injustos, os ímpios, eles tentam cercar a cidade santa, tentam cercar os santos, Deus não irá permitir que isso aconteça. Do contrário, enquanto eles tentarem destruir, enquanto eles tentarem cercar os santos de Deus, o próprio Deus poderá fazer o quê? Poderá destruir a eles totalmente. E assim ele poderá viver com seu povo eternamente. E uma coisa importante, um ponto crucial que nós encontramos nesta lição, que Deus irá corrigir no juízo. Quando nós observamos no mundo em que nós vivemos, cada um vive da sua maneira e muito mais o mundo, ele faz de tudo para se enriquecer, não é? A pessoa não vive para servir os outros, assim como Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, que vivia servindo as pessoas. Cada um vive para si. Então, esse é o ponto crucial que também será corrigido no juízo, porque esse não é o propósito de Deus, que o homem viva para si mesmo, mas sim que possa servir as outras pessoas. Mediante aos problemas em que nós enfrentamos dia após dia, percebemos muito bem que precisamos, né, de nos acolher, precisamos de nos ajudar, precisamos de ensinar aos outros o caminho certo que devem seguir. Já que nós conhecemos a palavra de Deus, nós também temos que falar a essas pessoas que ainda não conhecem. O propósito de Deus, ou o desejo de Deus, é que nós, como seus filhos, possamos ajudar os necessitados. Quando alguém estiver a passar por um momento de turbulência, como vimos na lição passada, somos nós que temos que dar a esperança a essa pessoa, temos que dar conselhos a esta pessoa. Mas enquanto nós não fazermos isso, nós estaremos a cumprir com a obra que o Senhor nos confiou. E quando chegar o dia final, nós também não estaremos com Jesus Cristo na Cidade Santa, mas sim estaremos com os injustos, tentando cercar a Cidade Santa, tentando destruir os santos, mas isso não nos será possível. Apenas o fogo irá nos consumir, apenas Deus poderá nos destruir. Então, para que nós não sejamos destruídos, temos que fazer o quê? Temos que cumprir com a obra que Deus nos confiou, que é dar esperança às pessoas que estão desesperadas, ajudar as pessoas. E o mundo em que nós nos encontramos ultimamente, percebemos muito bem que muitas das coisas que se vive estão contra a vontade de Deus, mas são essas coisas que o mundo quer, são essas coisas que o mundo elogia. Temos aqui um exemplo concreto, quando Deus fez o homem e uma mulher. Mas, ultimamente, nós sabemos muito bem que é possível um homem se casar com um homem, uma mulher com uma mulher, mas não foi esse o desígnio de quem? O desígnio de Deus. Existe muita coisa que acontece, práticas imorais que nos levam a um caminho que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, são essas práticas imorais que, no dia do juízo, Deus poderá eliminar tudo. Eu vou dar nosso amigo Alexandre. Eu estava aqui avançando com a lição da quarta-feira. Pode dar continuidade. Bom, teve uma corte aqui de internet, então ficou mesmo assim um pouco alarmante. Porém, dando continuidade, conforme estava a se dizer aí, por causa das situações que vão acontecendo ao longo dos nossos dias, que nós aprendemos ao longo dessa semana, os valores morais são atacados, mesmo em questões tão fundamentais quanto ao fato de Deus ter
ao fato de que Deus criou o ser humano como homem e mulher, com sexo masculino e feminino, né? Como estava a se dizer aí, às vezes hoje em dia tem pessoas que se relacionam do mesmo gênero, né? Então são situações que são, são situações não muito confortantes, para além de que não são boas, né? Porque estamos numa situação em que uma das coisas que antes não era permitida, agora hoje em dia já volta a ser proclamada, né? Então aí fica mesmo complicado. Porém, temos alguém que nós possamos se refugiar, refúgio, socorro bem presente, né? É o nosso Deus, socorro bem presente nas tribulações, quando sentirmos que estamos fracos, quando sentirmos que a nossa força está a se esgotar, quando sentirmos que a nossa vontade tá para ir mais além, quando sentirmos que as situações presentes não são favoravelmente aceites ou boas para a nossa vida espiritual, que nós possamos lembrar que Deus é o nosso socorro bem presente. E a Ele que nós possamos se entregar, a fim de que nós possamos transformar, para que possa Ele transformar as nossas vidas. Afinal, quando alguém diz é socorro bem presente, chama-nos a nossa atenção. Nós imaginamos um pai ou um amigo no qual nós depositamos toda a nossa confiança, no qual nós dedicamos o nosso tempo em querer entendê-lo, a fim de que possamos saber como ajudá-lo quando estiver em situações difíceis. A amizade é levada desta forma. Eu não conheço alguém, mas busco conhecer cada vez mais. Se me propuser a ser amigo, busco conhecer cada vez mais, a fim de que eu possa saber como poderei ajudar a ele, já que fará parte da minha vida como amigo, né? Então, quando ele tiver as situações difíceis, como é que eu poderia lhe ajudar? Quando estiver a viver momentos em que precise de amigo, que conselhos eu terei para poder ajudar a ele a fim de ultrapassar a situação? Então, Deus se apresenta como este socorro bem presente, um amigo no qual está sempre presente ao nosso lado, espera uma ocasião em que nós possamos despertá-lo a atenção por causa daquilo que poderá estar a acontecer, desde o momento em que nós possamos abrir o nosso coração a ele, a fim de que nós possamos lhe contar os pesares da nossa vida. Então, neste momento, ele vai agir em prol da nossa situação, ele vai ouvir a nossa oração. Isso faz nos recordar também a questão que aconteceu com Jesus, né? Quando ele vai fazer o primeiro milagre, a transformação de água em vinho. A festa estava a decorrer e o vinho, né? Já havia se esgotado, já haviam tomado e se esgotou. A questão é, cadê mais o vinho para poderem continuar com a sua festa? Será que seria o vinho que podia comprometer o bom andamento da festa? Então Maria recordou-se de que estava aí Jesus e aproximou-se a ele e apresentou sua situação. Com fé, acreditou que Jesus pudesse fazer o possível para prover, né? Para prover o vinho. Então, socorro bem presente, temos sempre problemas nas nossas vidas, problemas que envolvem a nossa questão espiritual. Que nós possamos saber que Deus já está sempre presente. Ele já se ofereceu para ser um amigo próximo. Além daquele amigo que nós temos hoje, temos Jesus, um amigo próximo ao nosso lado, e precisa apenas que nós possamos nos apresentar também as situações a ele, a fim de que ele possa nos ajudar. Bom, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e familiares. Estamos na lição da quinta-feira, o tema do dia, para que se conheça a tua salvação. Para que se conheça a tua salvação. Salmo 167,
é o texto que eu gostaria de convosco ler, alguns versos aqui. Salmos 67 diz o seguinte: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. 7. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Aí está, né? Um convite super especial que Deus nos faz, né? Vamos ver aí um convite para louvar a Deus de diversas formas. Gostaria de convidar nossa amiga para que pudesse comentar em relação a esta lição. Muito bem. Então, nesta lição, conforme estava a dizer o irmão Alexandre, vemos Deus convidando a todas as nações para que possam conhecer as suas obras e de modo a glorificá-lo. Além disso, encontramos aqui Davi também nos lembrando aquilo que é o desejo de Deus para com o seu povo. Deus deseja que o seu povo conheça os seus caminhos. Deus deseja que todas as nações possam conhecer as suas obras, que possam glorificar apenas a Ele. E não só isso, olhando aquilo que é a história de Israel, Deus, ao dar à luz o povo de Israel, era que essa luz pudesse se refletir diante do mundo. Mas, ao olharmos para a história de Israel, vamos perceber muito bem que os nossos pais também falharam. Eles não conseguiram cumprir com esta obra, não conseguiram cumprir com esta missão, não conseguiram mostrar ao mundo a luz que eles tinham recebido de Deus. E é o que está a acontecer ultimamente também. A igreja cristã, a igreja de Deus, tem uma missão, que é iluminar o mundo, porque está no escuro. Mas não é isso que está a acontecer. É desejo de Deus que nós, como seus filhos, possamos refletir a sua glória. Assim como Cristo, quando veio aqui na Terra, ele revelou o caráter do seu Pai. Nós também, como filhos de Deus, como seguidores de Cristo, temos que refletir o caráter de quem? De Deus. Mas, infelizmente, isso não acontece. Conforme eu estava a dizer na lição da quarta-feira, o desejo de Deus não é nós recebermos a salvação e ficarmos de braços cruzados. Nós temos uma missão de levar esta mensagem às outras pessoas que ainda não conhecem. Nós já sabemos que o nosso socorro é Deus. Agora, existem pessoas que, passando pelas dificuldades, pelos problemas, não sabem onde ir. Quem irá falar para ele, para essas pessoas, se nós não falarmos alguma coisa? Nós, como a luz, temos que fazer o quê? Temos que iluminar a essas pessoas. Se nós somos seguidores de Cristo verdadeiramente, se nós somos o povo remanescente, temos que fazer o quê? Temos que falar às outras pessoas o caminho da salvação. Temos que iluminar as outras pessoas que ainda não receberam essa luz. Se formos observar bem, Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele serviu. Ele sempre cuidava dos doentes, ele sempre dava esperança às pessoas desesperadas, ele sempre se preocupava com os necessitados. E não só ele fazia isso, mas também mostrava às pessoas o caminho o qual deviam seguir para alcançar a salvação, que o único caminho era ele. Sem ele, ninguém podia chegar ao Pai. Então, é o que nós também, como filhos de Deus, como povo remanescente, temos que fazer. Levar as pessoas para Cristo, levar as pessoas a conhecerem a Jesus, que é o caminho para o céu. Sem Jesus Cristo, jamais nós veremos Deus.
Se alguém não conhece a Deus, não conhece a Cristo, jamais irá conhecer a Deus. Então, a nossa missão como igreja remanescente é levar a mensagem de salvação às pessoas, porque o mundo está de mal ao pior. Então, nós, como filhos de Deus, não podemos nos adequar aos costumes do mundo, nós não podemos nos aliar àquilo que o mundo aprova, apoia, mesmo estando contra a vontade de Deus, e nós nos aliarmos porque estamos no mundo. É claro que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, a nossa missão é iluminar este mundo que está no escuro. Jesus Cristo está breve voltando. Agora, se nós não cumprimos com esta missão, os nossos irmãos irão perecer por minha e por sua causa. Bom, um dos pontos interessantes é que, ao lermos o Salmo 67, nós vamos entender que é um dos planos que Deus providenciou, no plano de salvação que Deus providenciou, permitiu com que pudesse haver um meio de readmitir os pecadores, aqueles que antes foram destituídos da glória de Deus, eles vão ser restituídos para a glória de Deus por ocasião da morte de Jesus na cruz. Aí o que vai acontecer é Jesus nos chama, né, para podermos estar dentro da sua, nos chama, poder estar na sua presença. E ele vai dizer o seguinte: enquanto eu vou preparando o lugar para que possam estar, fiquem e se preparem também. Preparem as vossas vidas, preparem o vosso caráter, a fim de que possa se assemelhar àquilo que foi ou que é o meu caráter. Assim que o caráter de Cristo for reproduzido no mundo inteiro, então ele voltará. Agora, um dos pontos que me chama a atenção é que ele não nos deixou sozinhos. Ele nos enviou o Consolador para que possa estar conosco e nos ajudar a entender tudo quando seja necessário para que possa cada um estar apto à salvação. E o outro ponto, ele nos chama para a sua igreja e ele é quem vai custear todas as coisas. É como quem vai ao hospital em busca de remédio e Deus vai dizer: eu vou pagar por todos os seus medicamentos, né? Todos os seus medicamentos espirituais, eu vou pagar. Ou seja, eu irei cuidar da sua desde que você permaneça no meu caminho, eu vou te guiar por onde quer que eu esteja, né? Por onde quer que Deus deseja que cada um de nós possamos estar, então ele vai nos guiar. Então, ele não nos chama para nos deixar só. Por isso ele até diz: eu sou agora bem presente. Significa que ele está presente em todas as situações e vela por nós. Agora, se Deus vela por nós, cuida da nossa vida, permite com que, apesar das situações que aconteçam na nossa vida, nos traz a reflexão, uma lição, algumas lições morais para a nossa própria vida, ele também permite com que a cada situação que vai acontecendo ao redor do nosso mundo, possamos nos aproveitar dela para podermos contemplar o amor de Deus, né? Então, tudo se resume aí. Todo o planeta que foi criado por Deus, tudo quanto nele existe, o resumo é para glorificar a Deus, tal como aprendemos nas lições passadas, e também ser possível observar o amor de Deus. Observar o amor de Deus a partir da natureza, observar o amor de Deus a partir da própria criação de Deus. Estou a falar de homens, animais, e que tudo possa louvar a Deus de diversas maneiras. Agora, como é que eu tenho louvado a Deus, apesar das situações que nós temos enfrentado? Será que há alguma coisa que nos impeça de louvar a Deus, né? O livro dos Salmos é um livro exemplar que nos chama constantemente. Este é o segundo Salmos, né? Se bem que Salmos significa louvores, músicas, por aí,
vamos contemplar muitos louvores que os salmistas contemplaram, fizeram a Deus. Então, dentro desses mesmos louvores, quais são os louvores que nós damos a Deus hoje, como salmistas atuais, né? Se nós tivéssemos que compor o livro de Salmos, Salmos do século XXI, Salmos dos filhos de, talvez Salmos dos filhos de Inhambane, Salmos dos filhos de Moçambique, como é que poderia se compor esses salmos? O que é que poderia estar escrito lá nos salmos? Louvem vocês, porque como é que poderia estar os salmos? Será que poderiam estar espiritualmente bem, para que outras pessoas possam também, a despeito de ler, se nutrir na sua vida a experiência espiritual? Aí vai a reflexão para cada um de nós. Bom, Socorro bem presente na parte da sexta-feira. Gostaria de terminar com uma citação, né? Durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira notável, mas nunca em sua plenitude. Agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos suplicaram esse dom, e no céu, Cristo intercedia por eles ainda mais. E ele reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre o seu povo. Este é o mesmo Espírito que Deus também espera que nós possamos ter. A vontade, o anseio de receber o Espírito Santo, a vontade, o anseio de receber o dom do Espírito Santo, a fim de que nós também possamos agir com coragem, possamos agir com determinação, possamos agir com a mensagem de salvação para muitas outras pessoas. Por outro lado também, não esperemos descer o Espírito Santo, porque os discípulos ficavam unidos, oravam, jejuavam, cantavam, tiveram uma vida de louvor, mesmo antes de receber esse dom do Espírito Santo que vai descer no livro de Atos, capítulo 2. E vão fazer tudo aquilo que fizeram sob orientação do Espírito Santo. Então, que Deus possa nos ajudar e que também possa ser uma lição, uma bênção para a sua vida. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Felizardo Antônio Kumbane, já estou ligado. Muito obrigado, meu irmão. É o único comentário. Que Deus possa abençoar sua vida, que realmente possa ter acompanhado esta lição. E a outros também que não se pronunciaram a partir dos comentários, que Deus possa vos ajudar e que realmente, se essa lição vai ajudar-te, que possa compartilhar com os seus amigos e familiares, para que também possam crescer nessa experiência espiritual a partir da lição da Escola Sabatina. Desta forma, vamos terminar a nossa lição e queremos fechar com uma oração. Eterno Deus, queremos te louvar porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor que nos chama cada vez mais para podermos te louvar de diversas maneiras. Nos ajude hoje a entendermos que precisamos também fazer parte da missão que o Senhor nos deixou. De diversas formas, que nós possamos usar os recursos que o Senhor nos deu, os dons que o Senhor nos deu, a fim de que possamos fazer crescer o seu nome, a sua glória e a sua honra. Prepare-nos cada vez mais para quando o Senhor for a voltar, nos redimir com o Senhor e irmos juntos para os céus. São graças que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos amigos. Quero agradecer imensamente à amiga Rédia. Espero tê-la na próxima terça-feira para mais uma lição. E a lição número 10 terá como tema, deixa eu espreitar só, terá como tema, para quem o fim tem chegado. O fim vem, mas vem para quem? Esse é o tema que vamos aprender ao longo da próxima semana. Então, que Deus possa abençoar sua vida também, amiga Rédia, e que possa te encher de muita sabedoria para que possa compartilhar conosco e com os nossos amigos também.